noite aos ouvintes do Espia. Como vocês estão aí? Boa noite aos meninos e meninas, meus seguidores do Instagram. Olha, mais uma quarta-feira, eu chegando aí na sua casa, né, para falar de empreendedorismo do meu jeito. Olha, e hoje eu tô com uma convidada aqui, gente, olha, uma convidada mega especial. Ela vai falar sobre o empreendedorismo, sobre o trabalho maravilhoso. Eu só digo uma coisa, ela é jornalista, tá? E ela vai abrir a vida dela para vocês aí aprenderem um pouco sobre o empreendedorismo, sobre profissão e sobre muito mais. Olha, o nome dela é a Joelta. Joelta, o programa é seu, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando aqui no Pod do Meu Jeito. Bom, eu vou me apresentar para o pessoal de casa. Eu me chamo Jaelta Souza, eu sou comunicadora há 17 anos na Amazônia, jornalista. Atualmente eu sou editora-chefe e apresentadora do Jornal Cultura, primeira edição. Também sou analista de performance e comportamento humano, coach life business e também empreendedora, Sandra, porque tá na veia desde criança, vem de família, gente, e não tem como fugir. Não tem como fugir, gente, é muita coisa, mas ela é tudo isso mesmo. E nós vamos aprender, vamos explorar um pouco a Joelta. Bora aí, manda pergunta, já está aí o Instagram dela no ar, e o meu também. Olha, eu quero pedir uma coisa para vocês, me segue lá no meu canal do YouTube, dá uma força aí. E também no meu Instagram, do Pod do Meu Jeito, tá? A Sabrina está aqui, a nossa equipe está toda aqui, tá? Você pode fazer as perguntas, vocês podem pedir abraço, pedir o que vocês quiserem, que o programa é de vocês, tá bom? E a Joelta já falou tanto aqui o que ela faz, eu não sei nem por onde começar. Eu prefiro deixar o programa com ela, e hoje ela vai comandar aqui, falando um pouco como você começou toda essa sua trajetória incrível, Joelta. Bom, eu sou de São Miguel do Guamá, cidade no Nordeste paraense, né, aqui no interior do estado, umas 2 horas de Belém, mais ou menos, a Terra do Tijolo. Terra do Tijolo. Terra do Tijolo. E eu cresci nessa cidade maravilhosa, que é uma cidade ribeirinha, mas também que é cortada pela BR, né, bem ao meio, então tem 2 extremidades de desenvolvimento. Venho de uma família empreendedora. Boa. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou a neta da mingauzeira, que se desafiou e decidiu não aceitar o destino que tinha. Olha. Né, minha avó, empreendedora raiz, vendia mingau no mercado da cidade. Eu tenho muito orgulho dessa mulher forte, inspiradora, que foi a minha avó. E não para por aí não, Sandra. Foi a família que você toda. Fala da sua avó, eu já me sinto nessa mulher. Ela é uma típica empreendedora e paraense, né, de raiz mesmo. De raiz, acordava às 4 da manhã, às 6 já estava lá vendendo o melhor mingau da cidade, com muita honra, muita dignidade, e construiu muita coisa com o trabalho dela, com o empreendedorismo dela. Uma mulher que era à frente do seu tempo, né, em uma época em que a maioria das mulheres elas eram só do lar, que não é um demérito nenhum, e isso, tá, meninas? Mulher que trabalha em casa trabalha às vezes muito mais do que a gente que está fora, é dobrado. E é uma missão muito importante na nossa vida, na nossa sociedade. Mas a minha avó foi lá e se desafiou. Se desafiou. E eu cresci, né? Cresci vendo essa mulher empreendendo, se desafiando, e fui aprendendo com ela também. E isso foi, esse bichinho do empreendedorismo foi chegando em você, com esse exemplo da sua avó, né? Se transformou nessa mulher poderosa, forte, que está aqui com a gente. E a sua avó? Ela incentivava você no empreendedorismo, ou ela dizia, não, menina, isso aqui não é para ti, isso aqui é só para mim, você tem que estudar, né? Porque vó, às vezes, tem esse propósito, né, de ser diferente. Para mim é assim, mas para os meus netos, meus filhos, vai ser diferente. Como era o comportamento dela em relação a Joel? A minha avó me incentivava a sonhar. Sonhar. E a acreditar que eu era capaz de fazer tudo aquilo que eu me propôs a fazer, com coragem, com resiliência. Então, minha avó ela era inspiradora e ela me inspirava a ser quem eu pudesse ser, quem eu desejasse ser. Ela falava, claro, como todos os pais e avós falam, tem que estudar, porque nós que viemos de uma família mais humilde, a gente precisa ter o estudo, ter o conhecimento para ter um desenvolvimento maior. E eu tomei isso como pé de letra, né? Eu estudava muito. Entrei na faculdade aos 16 anos, faculdade de jornalismo,
né? Eu sempre fui muito apaixonada por pessoas, por comunicação. Eu acho que a comunicação ela é um meio de desenvolvimento, de crescimento, de conexão. E não está longe do empreendedorismo, porque hoje o empreendedor ele precisa saber se comunicar. Se comunicar, né? Para levar a sua mensagem, para alcançar o seu público e para se manter nesse mercado. Hoje o jornalista, né? Eu acho que que a sua formação, ele se complementa muito bem com o empreendedorismo, porque hoje está vendo desse relacionamento, né? Dessa conexão que o empreendedor tem que ter, entendeu? Que se chama o network, né? Mas antes de se chamar o network, é isso, o empreendedor ele precisa ter essa comunicação que o jornalista faz tão bem, não é? Se comunicar com o que ele quer, no momento que ele quer, com as pessoas, para poder existir essa parceria, não é? E eu acho que é perfeita a formação de jornalista, que é a sua formação para o empreendedorismo. Hoje, nós estamos hoje numa era, né, Sandra, que a comunicação ela está presente em tudo. Com as redes sociais, então, não se pensa mais em negócios sem se pensar numa comunicação assertiva. Se complementou, porque eu lembro, eu também vim do empreendedorismo muito cedo, é uma história muito parecida da minha avó também, só que minha avó tinha mercearia, era uma mulher também à frente, né, dos tempos, muito parecida comigo. Muito parecida comigo não, sou muito parecida com ela. E ela era uma mulher assim também, entendeu? E ela sempre me incentivou também a estudar e a empreender. Porque ela falava, olha, nós já somos dona de casa, isso é certo, mas a gente tem que ter mais um destaque. Naquele tempo ela já tinha essa visão. E não tinha uma faculdade, não tinha, entendeu, uma formação assim, mais específica, mas já tinha a visão do conhecimento, a visão tudo que era necessário para se tornar uma mulher forte, guerreira, como você é, como nós somos, né? Hoje a gente tem que se considerar assim, completa, né? Porque o mercado hoje cobra, não cobra? E cobra muito. Cobra demais. Seja se você é só empreendedor, seja se você é um comunicador, seja se você é uma pessoa comum. Hoje nós estamos em uma era onde a tecnologia que veio para o nosso favor, ela também é usada para exercer sobre nós um poder de cobrança. Sim. Estamos, infelizmente, numa era de muitas comparações. Então, hoje, saber se posicionar em meio às redes sociais, em meio às plataformas digitais e até nas plataformas físicas, até nas mesas de negociação, quando se pensa no empreendedorismo, é muito importante. Então, hoje a comunicação ela é um dos pontos chaves para os negócios e para a vida também. Eu costumo brincar e dizer que assim, a gente se comunica e a gente não se comunica só de forma verbal, Sandra. Não. Quando a gente chega, a primeira forma de comunicação já fala, é a não verbal. A pessoa te olha e ela te examina. E da mesma forma, a pessoa faz isso com o teu negócio empreendedor. Sim. O cliente ele vai entrar na tua página de rede social, ele vai entrar na tua loja e ele vai analisar primeiro o que é visual para ele. Antes de você falar, você já mostra quem você é. Impressionante que tem pessoas que não acreditam nisso. Mas hoje você chegou, você já se comunica com a sua presença. Não é verdade? Exatamente isso. Por isso é importante a gente ter uma comunicação assertiva quando se pensa em empreender. Sim. Falando em empreendedorismo, dos 16 anos para cá, eu caminho no meio da comunicação. Já são mais de 17 anos vivendo a comunicação na Amazônia. Mas, entre a comunicação, a minha veia empreendedora gritava. Então, isso aí quando ferra a gente, esse bichinho do não tem jeito, não tem como fugir. Um dado momento da minha vida, eu estava morando em Santarém, no oeste do Pará. Que lugar é uma incrível. Cidade incrível, de um povo extremamente acolhedor e muito empreendedor. Né? Eu me tornei mamãe. E aí eu tive a minha filha, Marie, que hoje tem 6 aninhos. Na época que a minha filha nasceu, eu estava atuando na comunicação e ela teve uma suspeita de alergia alimentar. Nossa. De intolerância a glúten e à lactose. Eu queria amamentar e você que é mãe sabe, a gente quando decide proteger a nossa cria, a gente faz quase qualquer negócio, né? Então eu decidi que eu queria amamentar a minha filha. Por eu querer amamentar, eu não podia consumir nenhum produto que tivesse glúten ou lactose.
Essa é a famosa doença celíaca? Existe a doença celíaca e existe as intolerâncias. A doença celíaca é aquela pessoa que ela não pode, dependendo do grau, além de não consumir nada que tenha glúten, ela não pode ter contato com nada. Um celíaco, em caso mais extremo, ele não pode passar nem na porta da padaria, porque o glúten que fica no ar da padaria pode fazer com que ele tenha uma reação alérgica. Então, é uma doença muito séria, que precisa ter uma atenção especial. Existe, inclusive, uma lei para que nas escolas os alunos que possuem intolerância ou alergia alimentar, eles tenham esse alimento disponível na escola como merenda escolar. Por tão sério ser essa questão da alergia alimentar, isso pode levar, inclusive, à morte. Sim. E você, por estar com essa dificuldade com a sua filhinha, né, você optou para o caminho de empreender nesse segmento, de alimentação. Sandra, paraense não sabe passar fome, né mesmo, minha irmã? Porque a gente está na terra da comida boa. E aí, quando te dizem que você não pode comer, é desesperador. Nossa. E eu vivi uns 15 dias de desespero. Porque eu estava em Santarém numa época em que se falava sobre alergia alimentar, mas ainda era muito tímido. Muito. Né? Em 2017, a gente estava começando a descobrir esse universo. E eu fiquei desesperada, eu fiquei sem ter com que me alimentar. Eu me alimentava do básico, que não tinha glúten. E a farinha, né? E sem conhecimento. E aí eu fui estudar. E eu fiz mais ou menos uns 50 cursos nessa área de gastronomia funcional, glúten e lacto-free. Para poder produzir alimentos para o meu consumo. Porque eu me recusava a não poder comer uma pizza, a não poder comer um pão, um bolo. Eu queria ter aquilo na minha mesa, mas eu precisava que fosse de forma segura. Para alimentar, né? Para poder... E nesse meio tempo de estudar e produzir, para mim, as pessoas que iam em casa me visitar acabavam comendo, gostando e começaram a surgir. Ah, faz para uma amiga. Olha, eu conheço uma pessoa que é alérgica, nunca comeu bolo na vida. Você faz. E eu, mãe, coração... Quando era criança, então eu saía fazendo para todo mundo. Lembrava da necessidade. Lembrava da minha necessidade e saía fazendo. Nesse meio tempo surgiu um negócio. E eu passei a vender esses produtos. E eu passei a atender. Incrível. Então, todos os nutricionistas da cidade, os alergistas da cidade já me indicavam como referência para produzir esses produtos. Eu tinha, em média, uma cartela de 200 clientes que eu atendia semanalmente, fornecendo esse produto. E eu atuei nessa área durante anos. Eu tinha 2 empregos, né? Quando a minha filha nasceu, eu saí de um emprego, eu fiquei só em um e foquei no negócio e comecei. Só que eu fazia esse negócio, mas como um hobby. Né? Porque eu me divertia. Se divertia, mas aí é que eu falo. Às vezes a gente diz, eu sei fazer muito bem. Pega isso e faz um negócio. Faz disso um negócio. Né? Exatamente. Isso já é o início do empreendedorismo. Mas o que é legal, Sandra, é que o empreendedor, ele é diferente, às vezes, de uma pessoa que trabalha num emprego que ela não gosta. O empreendedor, geralmente, ele empreende em algo que ele tem afinidade. E gosta, afinidade. Então, para ele, é uma diversão, é um prazer, é um lazer. Então, foi naquela época, lá em 2017, que surgiu essa veia empreendedora, que ela florou, na verdade. De lá para cá, eu não parei mais. Eu cheguei a dar uma pausa, né? Eu mudei, fui morar em São Paulo, depois voltei para Belém, continuei no jornalismo, e sempre assim, atendendo pequenos clientes ali pontuais, mas não fazendo daquilo mais um negócio. E aí chegou o momento de, em 2024, retornar com esses produtos, porque eu descobri nesse meio tempo aí, de 2017 para cá, que eu não vendo produtos, eu vendo alimento. Existe um propósito nisso tudo. E uma necessidade hoje, né? Eu forneço para pessoas a possibilidade de inclusão alimentar. Inclusão alimentar. Olha, isso é real, muito real. A possibilidade de as pessoas poderem consumir de maneira segura coisas tão gostosas, gente. Todo mundo gosta. Exatamente. E aí que está o diferencial. As pessoas têm um mito em relação a produtos saudáveis, a produtos sem glúten, sem lactose. Não é gostoso. Não é gostoso.
Nossa empresa, a Maná Alimentos, ela produz, é a Maná da Amazônia, porque ela tem produtos com sabores da floresta. O que a gente fez? São receitas próprias, você não vai encontrar na internet, porque as receitas são únicas, foram a partir de todo o conhecimento adquirido, tanto meu quanto da minha sócia. Nós estudamos muito para desenvolver essas receitas. Tem uma sócia? Tenho uma sócia. Que legal. Né, que é uma expert em gestão e empreendedorismo, é uma mulher que é ousada, desafiadora, também tem uma visão extraordinária. E nós estamos juntas nessa caminhada. Perfeita, né? Estamos juntas nessa caminhada de transformar a vida das pessoas por meio do alimento que a gente oferece. Melhor, né? Com certeza. E eu não sei se você percebeu, com o tempo, até eu, que nunca tive esse problema, hoje não sou intolerante, sou sensível agora a glúten e a lactose. Quando eu como um dos dois, eu com certeza passo mal. E eu nunca fui, sabe? Foi agora, não tem tanto tempo que isso surgiu em mim. Esse desconforto, eu comia determinadas coisas, ficava muito desconfortável, a barriga crescia. Foi que eu fui no médico, fiz toda aquela bateria de exames, e ele disse, você não é intolerante, você é sensível. Tem uma sensibilidade. E hoje eu percebo, já, eu não sei se eu estiver errada, que tem muita gente padecendo disso. Sim, Sandra, e é explicável. Sim, por quê? Onde está o glúten? Aonde? O glúten está no Aonde? O glúten é a proteína do trigo. Isso. Não, o trigo, ele é a base alimentar para a produção de muitos produtos. Muitos. Então, vamos voltar um pouquinho lá no passado. O trigo da época de Jesus, ele era um trigo puro, natural. Chegou um dado momento da trajetória da humanidade que alguns pensadores da época acharam que ia ter mais gente do que comida no mundo. E pelo receio de que houvesse fome, eles começaram a mudar geneticamente a base alimentar social, que era o trigo. Então, o trigo passou por muitas modificações genéticas. Isso fez com que a proteína do trigo, que é o glúten, se tornasse mais resistente, mais difícil de ser digerida pelo nosso organismo. Verdade, então, o que acontece? Difícil. Ao longo do tempo, a gente tem produtos que são modificados geneticamente, né, para ter uma produtividade maior, para ter uma aceitação de mercado com mais rentabilidade, e isso tem impacto direto na nossa saúde. Isso. Então, o trigo que a gente consome hoje não é o trigo da época de Jesus, que era um trigo mais puro. Eu acho que toda a nossa alimentação sofreu um processo, principalmente devido à indústria, né? Infelizmente, durabilidade, ficar mais tempo no mercado. Se alterou muito as composições, né, da alimentação. E é incrível, Jota, que às vezes eu passo horas no supermercado porque acho que ainda é carente, muito carente. Eu, por exemplo, que é queijo sem lactose, eu fico horas na prateleira do supermercado procurando os rótulos e lendo para ter uma qualidade de vida melhor, né, de não passar tão mal. E ainda acho que é muito caro. É muito caro, né, para quem precisa, porque isso não é um modismo, isso é uma necessidade. Sim. Você viu, como você falou, foi por causa que você sentiu essa necessidade, é uma necessidade, é caro, né? E você ainda não encontra muitos produtos, não é? Ainda é um nicho muito escasso, com um poder aquisitivo muito elevado. Como nós não temos muito poder de compra, fica muito difícil para quem depende desses alimentos ou tem essas restrições alimentares, terem produtos de custo acessível nas prateleiras. E mais opções, né? E mais opções. E com sabor, Sandra. Porque assim, não adianta eu falar para você, por exemplo, Sandra, você gosta de pão de queijo? Aí você diz, não, eu gosto, Jaelta, de pão de queijo. Eu vou te oferecer um produto próximo do pão de queijo. Mas se ele não for gostoso, se ele não tiver textura de pão de queijo, se ele não for bonito, você não quer consumir. A gente come muito com os olhos, porque você tem uma memória afetiva alimentar. Você já experimentou o pão de queijo tradicional. Então, não é qualquer produto próximo que vai conquistar o teu paladar. Isso. Esse é o nosso diferencial. Ai, que legal. Isso é muito legal. Ela ter essa ideia de empreender com esses produtos naturais, né? Com sabor, com um diferencial, né? De ser gostoso. E eu estava conversando com ela antes do programa, e que
ela também já está conseguindo colocar a gente, olha que legal, um custo menor nesses produtos. Ela me falou que é possível, sim, você ter uma alimentação saudável com o menor custo. Fala aí, que todo mundo aí está ansioso, inclusive eu. Gente. A gente está muito habituado a pensar que isso é uma modinha, Sandra. Não é uma modinha. Como você bem pontuou, existe uma necessidade real, existem pessoas que não podem consumir. Você imagina você, mãe, que tem um filho intolerante, alérgico, celíaco, né, que não pode consumir. E essa criança vai para o aniversário. É triste. Então, assim, ela não pode consumir praticamente nada do que tem nesse aniversário. O que a gente está trazendo é a possibilidade de inclusão. Possibilidade de inclusão alimentar. Imagina seu filho poder comer uma coxinha com um sabor idêntico de uma coxinha feita com trigo, só que às vezes até mais gostosa. Mais leve, mais saudável. Imagina o seu filho que não come beterraba, não gosta de beterraba de nenhuma forma. Ele vai comer um pãozinho de macaxeira, que é muito idêntico ao pão de queijo cor-de-rosa, colorido, que tem beterraba. Então, ele vai estar ingerindo algo que ele nem costumava ingerir habitualmente, de forma mais nutritiva. Mas vamos lá à sua pergunta. É possível, sim, se alimentar dessa forma num custo menor. Na época, e agora também eu não consumo glúten mais. Que bom, olha que legal. Eu consegui perder 20 quilos na época que eu comecei. Nossa. Sem sofrimento, tá? E não foi passando fome, não foi me matando de fazer exercício, não, que não seja necessário, tá, gente? Fazer exercício faz muito bem para a saúde, é necessário, sim. Né? Mas sem esforço. O que eu fiz? Uma reeducação alimentar. Mas é importante dizer para você, Sandra, e para todo mundo que nos acompanha, que a gente não deve fazer isso de qualquer jeito. Existem pessoas capacitadas para te orientar nessa reeducação alimentar. Sim. Existem os nutricionistas, existem os nutrólogos, né? Existe o endócrino, que você tem que dar aquela passadinha lá para conferir, né? Como é que estão as suas taxas. Então, muito importante que antes de você fazer qualquer transição alimentar, qualquer reeducação alimentar, você procure um profissional adequado. Tá, vamos lá, as substituições. A gente tem nas prateleiras produtos caros demais. Por quê? Porque eles vêm de fora, Sandra. Eles não são produzidos aqui. E não é de forma artesanal. Não. O que eu já acho que também já gera uma certa coisa que já não é tão natural. Além deles não serem produzidos aqui, e deles terem todos esses encargos de transporte, enfim, que a gente já sabe como é para chegar aqui na nossa região, eles são produtos que não valorizam matéria-prima da terra, que é o nosso diferencial. Nós produzimos produtos com macaxeira, com batata doce que vem da agricultura familiar, porque nós ainda temos um propósito que vai além da produção de alimento, que é implementar as técnicas ESG, que leva em consideração a sustentabilidade, a governança e o social. Eu não quero apenas produzir um pãozinho de macaxeira que seja gostoso. Eu quero produzir um pãozinho de macaxeira que produza inclusão alimentar e que também possibilite que aquela cooperativa, que aquele agricultor familiar que produz de forma orgânica possa também crescer financeiramente. Então, por isso eu priorizo comprar o insumo, matéria-prima desse produtor. Essas regras do ESG é muito importante você prestigiar esses produtores que seguem essa regra, né? Sim, é uma diretriz. Essa diretriz, né, de sustentabilidade em todos os nichos que fala de social, de governança e de sustentabilidade dentro das empresas. É muito importante. E olha, você falou que é possível assim baratear. E uma coisa muito legal que nós temos aqui na nossa região é que nós somos uma terra de cores e sabores. Sim. Não é verdade? Gente, o que a gente tem de coisa boa aí, eu confesso para você que eu ainda me surpreendo o quanto que eu, como dona, eu sou dona de casa, mas não sou aquela dona de casa, de, né, saber ali estar na cozinha, mexendo tudo, manipulando tudo, mas adoraria fazer isso. E estou me apaixonando por essa alimentação saudável, justamente pela minha necessidade. O que a gente estraga de alimentos, jogando, descartando, jogando fora umas cascas cheias de proteínas, né, vitaminas,
A gente não almôndega sabe. feita com casca de banana. A gente não Lá sabe. no meu Instagram, Sandra, nas últimas fotos, você for lá, você vai ver que tem uma almôndega feita com casca de banana. Olha aí, olha eu que produzia incrível. isso em casa, Olha para que incrível. reaproveitar um alimento que ia parar no lixo. E mais incrível, que me perdoe os nutricionistas, tá? Mas você não é nutricionista. Não sou nutricionista. Não é nutricionista. Isso está ao alcance de qualquer um. Sim. Basta você querer. Basta querer um movimento de fazer o diferente, como ela está fazendo. Entendeu? Porque você vai lá no Instagram, quem usa o telefone, hoje o WhatsApp, a internet, né? Para coisas boas, você não precisa de muita coisa, gente. Está tudo lá. Vai lá no Instagram dela, você sabe como fazer. Tem milhões de Instagrams ensinando. Basta a gente querer fazer. Primeiro precisa acontecer uma mudança de mentalidade, Sandra. E uma decisão. De querer fazer. Olha, eu assisti uma live justamente sobre alimentos, né? E a moça falando. Eu ficava louca, eu já não queria mais jogar nada fora da cozinha. Que ela fala, não, o sumo que se tira daqui, faz uma sopa, põe para refogar. Eu digo, gente, a gente joga desperdiça. Joga tudo fora. Muito, Sandra, por falta de demais. Conhecimento. Exatamente isso. Sendo que ainda os resíduos que sobram, você pode utilizar em uma composteira. Isso. Que você pode ter no apartamento. É encantador essa área aí que vai fazendo isso. E além, gente, que dona de casa economiza muito, né? Eu estava vendo, eu cansei de fazer isso. Pega o café que sobrou, joga tudo fora. Gente, não é mais para fazer isso. Aprendi. O melhor cappuccino que tem, você pega o que só. Olha só, eu já dando dica aqui. Aprendi no Instagram. Joga na cubinha faz os gelinhos do resto do café. Depois, no outro dia, bate no liquidificador para fazer um cappuccino. Põe o leite lá, no meu caso, né, que é sem glúten, sem lactose. Fica uma delicinha. Já não se estraga mais café. Leites vegetais, o custo de 1 litro de leite vegetal é infinitamente menor do que de um leite de vaca. Leite de e coco, você né? consegue ter um leite puro e saudável feito em casa. Então é possível. Reaproveitar com qualidade, com não é? qualidade. Mas para isso tem que saber, né, João? Para isso tem que estudar, Tem que Sandra. estudar, conhecimento, porque, assim, né? É uma alquimia. Eu digo que fazer gastronomia funcional, inclusive, ela é uma alquimia. Nossa. Porque existem milhares de receitas também, mas o ponto da massa, a mistura das farinhas, para você ter... Eu consigo hoje fazer um bolo sem glúten, sem lactose, idêntico a um bolo de trigo, fofinho, macio. Mas para que isso aconteça, você precisa reunir muitas farinhas nas porções certas e fazer essa alquimia. Então, às vezes, nem todo mundo tem tempo. E nem tem habilidade. Ou não tem condições de comprar um pacotinho pronto que custa em média aí R$30 a R$35 para fazer um bolo. Então, o que a gente está trazendo para o mercado é a possibilidade de você ter um lanche saudável, inclusive, e num preço justo. Com preço justo. E com os sabores da terra. Isso, eu estou achando graça, gente, porque quando ela falou fazer essas misturas, essas alquimias, eu lembrei de mim. Gente, eu sou tão mão quebradinha na cozinha. Eu adoro fazer essas invenções. Um dia desse eu fazer uma quinoa, gente, foi uma tristeza. Foi quinoa até pro teto, tudo ficou... Não deu certo. E eu adoro gostos diferentes, sabe? Cheiros diferentes. Não sou muito do docinho, assim. Gosto de misturar fruta com salgado. Eu acho muito legal quem faz essa alquimia, como você falou, né? É muito bacana isso. Olha, gente, a gente veio para falar sobre jornalismo, sobre empreendedorismo, e a gente está aqui, eu e ela, se esbaldando de culinária saudável, porque eu acho que você está gostando também aí. Porque é uma coisa, gente, que é muito necessária, principalmente quando a gente pode baratear, quando se pode trazer para uma realidade mais perto de todo mundo. Claro, porque não adianta eu falar para você, né, de inclusão alimentar se eu não falo também de inclusão na questão do acesso. Não adianta eu te ofertar um produto que consegue te trazer inclusão alimentar, mas que você não consegue comprar. Então precisa ser um produto acessível. Isso. E eu digo, gente, quanto menor o cartão de crédito, quanto menos dinheiro na conta, você come melhor. Ah, a Sandra está falando bobagem. Não estou falando bobagem, não. Vê se não é real. Se você tem condições, você vai no supermercado, você começa a colocar coisa aí,
desnecessária, coisa que vai te fazer mal, que vai aumentar colesterol, que vai aumentar a glicose, chocolate. Para os filhos, para as crianças que nem sabem o que é. A gente que já dá o erro. Para você gente que ter, porque desde que a criança nasce, já não diz, olha, já vamos preparar essa criança aqui para não usar isso, mas nós somos primeiros a eu brinco, Sandra, que eu escolhi as guerras que eu queria travar na criação da minha filha. E uma delas foi a alimentação. Assim, eu treinei o paladar da minha filha para que ela gostasse de alimento saudável. Um paladar então, mais assim, adulto. Minha filha não consome açúcar. Olha que legal. Não é uma bolha, tá? Se minha filha for no aniversário, ela vai comer um brigadeiro, mas ela não consegue comer mais que um. Porque o paladar dela já é treinado. Isso Se ela pega um bolo com muita cobertura, ela mesmo tira a cobertura e já come a parte que está menos doce. Em casa, o nosso suco já é sem açúcar, o café já é sem açúcar, e a gente não usa açúcar para nada. Olha aí, absolutamente nada. Mas foi uma mudança de mentalidade e de hábito que eu estimulei na minha vida para que a minha filha pudesse aprender. Porque papai e mamãe cuidadores. Não adianta você falar para o seu filho comer saudável se você não come saudável. Não dá um exemplo. Tem que ter exemplo. A criança, ela replica aquilo que ela vê. Não dá um exemplo, verdade. Não necessariamente o que ela ouve. Olha, eu sou vó. Eu nunca fui vó assim, sabe? De dar comida, de dar coisa. Mas uma coisa eu acho muito bonito. Meus netos, né? Que já tenho netos fazendo homem. Então, eles sempre souberam se alimentar bem. Como adultos, por causa da mãe. A minha nora é fisioterapeuta e tem uma alimentação muito saudável. E eu sempre admirei aqui de meninos. Eles são os primeiros a chegar e dizer, olha, não come isso aí não pode, não, vamos comer mais carne, vamos comer mais proteína, porque foram educados. Então, não diz que, não, porque criança precisa de doce. Precisa nada, a gente que põe isso na cabeça das crianças. Não é verdade? É verdade. Criança precisa se alimentar. Ser saudável, ser feliz, comer bem. Se alimentar. Mas a alimentação certa não quer dizer que tem que encher a criança de bolo, de doce, de chocolate e doces e coisas. Mas falando em dor, gente, já está dando fome esse programa, hein? Já está dando fome. Já estou louca para comer uma comidinha saudável. Mas, eu sei também que, além desse seu lado empreendedor, lá na Maná Saudável, né? Maná Saudável? Maná da Amazônia. Maná da Amazônia. Tudo a ver com o nome aqui, né? E agora nós vamos estar muito em moda para o mundo. Bem, a Amazônia sempre teve moda para o mundo, né? Mas ela nunca, eu acho que foi tão falada como nesse momento, que daqui a 2 anos nós vamos ter um grande evento aqui, que é a COP, né? Exatamente. Onde nós vamos ter o mundo olhando para cá, para o nosso estado. Né? É uma grande oportunidade para todos nós. Para todos nós. Para todos os empreendedores e empreendedoras. Né? Porque, por que não apostar em artigos que tenham as nossas raízes? Que tenham as nossas raízes. Por que viajar para tão longe para consumir certas coisas se a gente tem isso aqui na palma, aqui na porta da nossa casa, no nosso quintal? E se reinventar, Sandra. Sim. As receitas da Maná, os produtos que a Maná vai trazer, eles são receitas próprias que foram criadas com produtos da nossa região. Então, você vai ter um pãozinho de macaxeira com castanha do Pará. Gente, eu você vai ter coisas da nossa terra. Como as pessoas vêm lá de fora pegar nossas coisas aqui e dão um valor enorme que a gente não dá. Gente, olha, é bem rápido, mas eu acho muito importante eu contar isso. Sabe essa loja Sephora, né? Sephora, né? Que chama aqui no Brasil, não sei. Eu estava numa loja fora, precisamente em Orlando, comprando também maquiagem, essas coisas. De repente, eu vejo um cartaz escrito assim, Miracle da Amazônia. Eu digo, gente, isso aqui é lá do Brasil, lá da Amazônia. O que é? Fui olhar um produto que a gente nem conhece, não dá nem valor aqui. Eles explorando, fazendo shampoo, vitamina para o rosto, tudo de um produto que é muito explorado aí na Ilha do Marajó. Entendeu? Quer dizer, o povo vem para cá pegar, leva e dá, lá o pessoal dá valor. Aqui, se tu oferecer, óleo de pracaxi. Pracaxi. Se tu der para uma mulher aqui, ninguém quer.
E é um produto extraordinário. Que, assim como o murumuru, que é usado para cosmética, e também é um potente óleo anti-inflamatório, a andiroba, a copaíba. Isso. Todos eles já ganharam o mundo com produtos. E a gente tem também aqui na nossa região, mas ele não tem a proporção que ele tem lá fora. Então, eu acho assim que isso tem muito que nossos governantes explorarem isso, inclusive no empreendedorismo para as mulheres, para os homens aqui dentro. É um grande momento, viu, que tem alguém escutando aí, de você incentivar a cultura e como usar esses produtos aqui. Não é verdade? Você empreendedor também, porque a gente, enquanto empreendedor, a gente tende, às vezes, a buscar o exemplo lá de fora. Lá de fora. E a gente não olha o nosso cenário e o que a nossa região pode nos oferecer. Sim. Porque a gente tem muita matéria-prima aqui para fazer tanto na área da alimentação quanto na área da cosmética, enfim, dentre outras áreas, e a gente acaba não usando essa potencialidade toda. Mas sabe por quê também, Jael? Porque eu acho que falta assim um incentivo local, de político, politicamente falando, sabe por quê? Porque as pessoas têm uma educação, às vezes, nem todo mundo, tá, gente? De que o que é bom é o que vem lá de fora. A gente tem que parar com isso. E onde a gente vai aprender com isso? Lá nas escolas. Eu acho que é uma falta de pertencimento muito grande, infelizmente. De vaidade, porque nós do que precisamos. a gente tem. Porque, assim, Sandra, hoje a gente está começando a falar mais de Amazônia por conta dos grandes eventos em que a Amazônia está sendo o foco. Está sendo o foco. Mas o quanto nós, enquanto amazônidas, estamos nos posicionando em favor do nosso território. Muito pouco. Muito pouco. Infelizmente, a gente reclama, por exemplo, do lixo, que é um problema crônico na nossa cidade, que destrói a Amazônia, que está indo parar no rio, que está indo parar na barriga do peixe com microplástico, mas a gente joga. Algumas pessoas ainda têm essa falta de hábito, de educação. Então, assim, precisa de uma ação do poder público? Precisa, mas precisa também de uma consciência nossa, de uma mudança de mentalidade nossa. Mas eu acho que o povo muda muito, principalmente os menos esclarecidos, com apoio de uma orientação das suas casas, um programa voltado para isso, principalmente para as pessoas que não tiveram muito acesso a muita coisa. Sim, informar é importante. O que custa reunir, não se reúne para fazer voto, pedir voto, não se reúne para mostrar as coisas, as leis e tudo. Vamos reunir para ensinar a valorizar o que é nosso. Eu acho super importante e pertinente que a gente faça isso. Inclusive, é algo que assim, eu venho fazendo e botando em prática diariamente. Como a gente falou lá no início, né, eu sou editora-chefe apresentadora do Jornal Cultura, primeira edição, e ele é um jornal que traz muito isso. E você me falou que estimula muito. Olha aí. Muito, nós estimulamos muito pertencimento à nossa terra. Nós trazemos pesquisas o tempo inteiro que mostram os produtos, as potencialidades da nossa região, como a bioeconomia pode acontecer. A gente está trazendo isso toda terça-feira. Nós temos um quadro chamado Cultura Eco. Nesse quadro, nós trazemos todas as referências de pesquisas científicas. Já mostramos lá microfilme feito com jambu. Olha Essa terça-feira, nós mostramos uma pomada anti-inflamatória feita com óleo de murumuru. Isso é muito importante. Nós já mostramos produtos feitos com óleo extraído de um animalzinho que vive, de um bichinho, uma larva que vive lá no Marajó. Porque se você não sabe, você não busca. Entendeu? Então, é importante, sim, não só a pessoa ir atrás, mas também ter como que eu posso dizer, uma cartilha que explica, exatamente, olha, isso, para, sei lá, para algumas coisas aí, ter também para, olha, o que você pode utilizar, a farmacinha da Amazônia. Exatamente, a gente tem que trazer esse conhecimento, fomentar esse conhecimento, principalmente para as novas gerações. Porque as gerações mais antigas, elas já têm essa vivência. E duraram. E esse povo sabe, você vai nessas fazendas, você vai aí dentro do interior, ver a saúde que eles têm, porque eles sabem como usar o que a natureza deu. Gente, aí a produção está de olho aqui para nós, o que é? Pergunta? Já está chegando pergunta para a Jael, tá bom? Está chegando muitos elogios aqui, Nossa. Inclusive do nosso último convidado, Paulo César Afonso. Nossa, Paulo, querido. Ele mandou assim, muito bom ver o sucesso de pessoas que vieram de baixo. Poxa, que bom, Paulo. A Maria Silva falou assim, cada relato é um incentivo para nunca desistir dos nossos objetivos. Olha, isso mesmo, nunca desista. Foca o que você quer, menina. Mira e não desiste. Vai até o final.
E agora uma pergunta do Paulo, também para a Jaelta. Qual foi a maior dificuldade como jornalista? Bom, para mim, a maior dificuldade como jornalista foi ter vindo de uma família humilde no interior do Pará e galgar por esse espaço. Olha. Porque na época em que eu entrei na faculdade, esse ainda era um espaço ocupado por pessoas que vinham de famílias com poder aquisitivo maior. Isso. Então, eu sou a neta da mingauzeira que não aceitou, né, o jugo de não poder ser jornalista, estudei para isso, me formei, construí uma carreira. Então, que lindo. O acesso. O acesso, para que mim, lindo. a maior dificuldade foi ter o acesso. Foi com muita garra, com muita luta, com muita dedicação minha e da minha família para que eu conseguisse Mais realizar. uma coisa muito importante que eu senti no olhar dela falando comigo, por nenhum momento ela se vitimizou por ser a neta da mingauzeira. E sim, ela queria chegar lá. É isso que você tem que sentir também. Nada de que eu não posso, eu não consigo. Gente, se ela pode, todo mundo pode. É isso entendeu? mesmo, viu? Não tem nada que pensar porque eu sou menos... Não, gente. Todo mundo é capaz. Basta você fazer um movimento aí na sua vida como a Jaelta fez. E pelo contrário, eu me orgulho muito, viu? E Porque tem orgulho. eu tenho muito orgulho de ser a neta dessa Orgulho. mingauzeira. E era o melhor mingau de São Miguel do Guamá, minha gente. É o orgulho que eu sinto de ter sido filha de camelô, né? Sou filha que cresceu, virou um mega empresário, fez administração de empresas, se formou junto comigo, por falta de ter condições de estudar, né? Que não podia porque tinha que trabalhar. E isso eu acho que só enriquece você, enriquece eu, enriquece muitos empreendedores que já vieram aqui contando as suas histórias. É importante a gente saber, Sandra, que desistir é uma palavra que não existe no vocabulário de ninguém que quer vencer na vida, seja empreendedor, qualquer outra profissão. Não pode, principalmente o empreendedor, não pode ter o que eu digo, o tal do plano B. Esse plano B estraga com tudo. Sabe por quê? Porque o cara já está aqui. Ah, eu vou dar certo. Não, mas se eu não der certo aqui, eu corro para cá. Já não vai dar certo. Porque você não está focando e colocando a energia necessária naquele negócio. É disciplina, constância, você tem o resultado. Ah, é fácil a Sandra falar? Não é fácil não, gente. Sempre eu falo aqui, a sorte, ela sempre me pegou trabalhando. Não é fácil, não é fácil. Desafiador, mas quando a gente decide pagar o preço, a gente vence. Agora só que o povo ali atrás, a Sabrina tá louca, querendo... Fale, Sabrina, pode falar aí, o que estão perguntando aqui mais? Ah, tá, nós vamos assistir um vídeo de empreendedorismo. Gente, esse programa aqui tá muito top, olha. Vamos assistir esse vídeo. Fica de olho aí em casa também nele aí. Para ficar rico no Brasil. Por exemplo, uma consultora de beleza. Pega o manualzinho lá, o manual de vendas. Cara, tem Jequiti, tem Natura, tem um monte de marcas aí. Você vai, pega lá o seu livrinho e começa a vender com R$1.000. Com R$1.000 você faz 2.000. No outro mês é o seu esforço, é o seu relacionamento. É visitar as casas dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, vendendo produto. De 2.000 vira 4.000. Em um ano, você concorda que você pode chegar a ter 20.000? Qual é o negócio que eu vou montar com 20, 30 mil? Tem uma micro franquia, eu posso montar qualquer tipo de negócio. E vou fazer meus 20, 30 mil virarem 200 mil. Daqui a pouco eu já mudei de patamar, eu já tenho 200 mil de patrimônio. E de novo a gente voltou no quê? Na jornada. Nas pessoas terem paciência de ficar e não desistir. As pessoas são impacientes, elas desistem toda hora e volta pro zero de novo. Desiste, volta pro zero de novo. Tem que ter consistência e vai galgando. Daqui a pouco é de 200 mil, daqui a pouco é de 1 milhão. Daqui a pouco ela é dona de um McDonald's, daqui a pouco ela é dona de um L'Entrecôte de Paris, daqui a pouco ela tem 20 franquias. Gente, que exemplo, hein? É isso mesmo. E ele deu algumas palavras-chave nesse vídeo, né? Que é relacionamento, é ação. Esse vídeo mostra ação, né, Sandra? Ação. Uma pessoa que mesmo com baixo investimento, ela vai atrás, ela visita pessoas, ela constrói relacionamentos. Sim. E com isso ela vai fazendo crescer o negócio. E muito importante que ele falou, não desistir. Não é? Era o que nós estávamos falando antes. A constância, a disciplina e não desistir. E ainda acho que ele começou muito com R$1.000. Tem gente, nós assistimos um vídeo aqui, que o menino começava a vender uma caixinha de cocada, paçoca, que ele comprava a R$2 cada paçoca. Entendeu? Cada caixinha. E ele todo dia tinha R$100 de lucro. Então,
Basta você querer fazer o movimento, basta você ter a constância, ter o desejo e não desistir. Olha que ele falou, o povo desiste muito, não deu certo, já desistiu amanhã, gente, não é assim, sabe qual é o mal? É que a gente quer ter o sucesso, todo mundo quer ter o sucesso, mas nós não queremos passar pelos bastidores do sucesso. Existe um princípio bíblico que ele é infalível. Sim, fale. A lei da semeadura e da colheita. Isso. Então, a semeadura ela é livre, mas a colheita ela é certa. Se você semear sementes boas, você vai colher. Com certeza vai colher bons bons frutos. Então, é basicamente o que a gente vive no mundo dos negócios e do empreendedorismo hoje. O empreendedor ele semeia, para em determinado momento ele colher. Se ele interrompe esse processo do semear, do plantar, não tem como ter a colheita. Parou. Então, ter constância é muito importante nesse processo. E cada dia eu me impressiono mais com o melhor livro que existe de empreendedorismo, que é a Bíblia Sagrada. Extraordinário. Esse é o maior livro de empreendedorismo do mundo. São lições que a cada dia a gente toma um susto de ver que é o que se está fazendo, é o que tem de mais moderno, está naquele livro lá. No mundo do business, né, do coaching business, uma das ferramentas e das indicações que a gente dá para os nossos clientes é justamente ler o livro de Provérbios de forma sublinhada diariamente. Isso. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos, então tem um para cada dia do mês. Como é que eu faço essa leitura, Jaelta? Eu não leio muito a Bíblia, não conheço muito a Bíblia, você nunca vai conhecer se você não buscar. Então, o primeiro passo é consegue uma Bíblia, se você não tiver a física, pega no seu celular e vai lá no livro de Provérbios. Todo dia. Hoje é dia 31 de janeiro. Então, eu entro lá e acho Provérbios 31, capítulo 31. Eu faço a leitura daquele capítulo inteiro e vou sublinhar o versículo que mais falar comigo. O livro de Provérbios é um livro de ensinamento. E ele traz muitas orientações para nós que estamos no empreendedorismo. Traz para todos, mas para nós que estamos ali nesse mundo, ele traz muito direcionamento. Então, é uma dica muito importante. A Bíblia, como você bem pontuou, é um livro muito atual. Se a gente for perceber, realmente analisar na leitura da Bíblia, lá existem muitos modelos de negócio. Modelo, né? Demais. E princípios, Sandra, que fazem com que o negócio seja realmente de sucesso. Todos os princípios que a gente precisa, tanto na vida quanto nos negócios, estão lá na Bíblia. Estão na disponíveis Bíblia. E de graça para a gente. De graça. E aí só depende de você. Entendeu? Buscar, ir atrás, ver. Porque eu não tenho hábito. Gente, o hábito, se você não tiver o hábito, a rotina, a disciplina para fazer as coisas, você também não chega em lugar nenhum. Para nada. Entendeu? Então, você tem sim que ter a disciplina, ter o hábito, ter o horário. É difícil? Não é difícil, é uma questão de você querer. É difícil até você se determinar a fazer. É o que decisão eu digo. Tomada não é desafiadora. Tem pessoas que começam a conversar, né? Tenho essa veia de empreendedora, gosto de estar repassando. Para mim, esse é o melhor presente, é passar para outras pessoas. Mas tem determinadas pessoas, Jaelta, que é até difícil, eu digo para elas, você pedir para Deus te ajudar, porque você não sabe nem o que você quer. Como é que você vai pedir para Deus? A gente precisa ser intencional até na hora de pedir para Deus. Até na hora. O que eu quero? O que eu vou pedir? Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer. Como é que Deus vai, né? Não dá. E um princípio muito importante, Sandra, antes de pedir, agradecer, né? Agradeço. Porque a gente por tudo. Foca muito em tudo que a gente quer e esquece daquilo que nós já temos. Hoje eu almocei com uma pessoa que a gente estava conversando justamente sobre isso. Cada conversa que eu tenho, sabe, Jaelta, eu procuro tirar uma lição, um aprendizado, porque eu acho que todo momento, da hora que a gente acorda, que a gente abre os olhos de manhã, a gente está aprendendo, está sendo grato e está recebendo bênçãos, né? Aprendizado, entendeu? Então, converse, aprenda com o porteiro, dê um bom dia ali, que às vezes puxa uma conversa de elevador, você acaba aprendendo, que você sai dali, pegou uma lição de uma pessoa que você nem imaginava que ela sabia tanto. Não é verdade? Então, é muito importante esse relacionamento em tudo. E hoje eu estava conversando com uma pessoa, e a gente começando uma brincadeira no almoço, e essa pessoa, quando eu vi, ela estava emocionada com uma coisa tão básica que eu falei.
entendeu? Porque talvez ela ela despertou para uma coisa que ela talvez no dia a dia não estava nem valorizando e ela tem, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que olhar porque a gente tem, porque Deus deu, entendeu? E valorizar mais aquilo. Para mim, o melhor ato da vida, o melhor presente que Deus me deu, eu acho que para qualquer pessoa, é o ato de todo dia você despertar. Claro, Todo vida, dia é né? um momento de mudar, de se reinventar, de fazer o que não foi concluído, de sonhar. O dia que não acontece mais isso, acabou o mundo, acabou a vida para você. É verdade. Não é verdade? Então, valoriza todos os dias. Pelo ato de você abrir o seu olhinho. Exatamente. E os pequenos crescimentos. Porque Agradeça. quando a gente vê, né, Sandra, nesse ramo do empreendedorismo, às vezes o negócio está crescendo devagarzinho. E aí você foca só na dificuldade desse negócio, só na dificuldade. Começa a agradecer por aquele pouquinho que você está crescendo hoje, porque ele vai ser muito amanhã. E se você não for grato no pouco, você não vai ser grato no Não, muito. procura agradecer nos pequenos presentes, pequenos ganhos do dia a dia. E às vezes é normal, a gente reclama. Quando está com uma dor ali, vai reclamando. Gente, reclamar é clamar 2 vezes para aquilo acontecer de novo, mas é normal. A gente acaba tendo essa coisa de reclamar. Mas vamos passar disso aqui, porque isso aqui ficaria a noite inteira, e a produção está tudo olhando para cá. Eu acho que eles querem falar alguma coisa. Ah, tá. Estão falando aqui que a gente já analisou o vídeo, né? Agora nós vamos ter um momento muito especial aqui, tá? Com o nosso convidado, que é um bate-bola. O negócio assim tem que ser rápido, mas a gente também pode comentar. Não se preocupe, que aqui é do meu jeito. É leve, tá? Não precisa também ser rapidinho, não. Não é um bate-bola, daquele bate-bola assim. Vou fazer umas perguntas e você vai respondendo, tá? E você também aproveita essas perguntas que eu estou fazendo para a Jael, tá aqui, faz para você também, tá? Eu vou falar bem devagar para você também se responder aí. E depois me responde lá no direct o que você gostou mais disso aqui, tá? Joel, tá, um sonho. Um sonho. Eu tenho muitos, é até difícil escolher, mas assim, um sonho poder, daqui a 5 anos, celebrar o crescimento do meu negócio, junto com a minha sócia, com as nossas famílias, e poder ver que isso realmente transformou a vida de muitas pessoas que não tinham acesso ao alimento inclusivo. Que legal. Seu maior arrependimento? Não ter desacelerado em alguns momentos da vida. Isso. Olha Eu sou aí. uma pessoa muito acelerada no sentido de ser realizadora, né? Comecei com 16 na faculdade, não parei mais, e o tempo de pausa ele é importante. Então eu gostaria de ter tido mais tempos de pausa. Um defeito? Um defeito, eu sou muito exigente, principalmente comigo. Porque eu acredito que um bom líder, um líder nível 5, que é um líder de excelência, ele detesta bons resultados. Ele gosta de resultados excelentes. Por isso é um líder que treina, capacita para ter um time de excelência. Nossa, olha aí. É isso mesmo. E o seu signo? Pois é, eu não sou muito ligada a signos, Sandra. Eu nasci no mês de dezembro, não checo muito os Sagitário. signos. Eu sou do dia 26, um dia depois do Natal. Eu também não me ligo muito no signo. Eu sei que eu sou do signo de Virgem, mas pouca coisa eu tenho ali de Virgem, viu? Uma coisa que não suporta, mas tem que fazer. Uma coisa que eu não suporto, tomar injeção. Nossa, isso é chato, hein? Mas quando tem que tomar, a gente vai lá e toma, necessário, né? Tomei todas as minhas vacinas contra a Covid-19 e recomendo que todo mundo tome também. Olha, estão falando aqui que você é capricorniana. Ah, Olha aí, capricorniana. E capricorniana é empreendedora. É uma prova, a mulher é empreendedora, tudo aqui, faz tudo. Qual conselho você daria para o seu eu do passado que estava começando a empreender? qual conselho eu daria para o meu do passado que estava começando a empreender? Comece antes. Comece antes. Tá Seja menos perfeccionista para Para começar. começar, não espere estar tudo pronto. Vá com o que você tem.
com o que você tem. Exatamente se você tiver vontade, isso. você consegue. Eu sei que você, como jornalista, deve ler muito. E todo mundo está esperando lá em casa, inclusive eu aqui, uma dica de um livro. Pode dar mais de uma, viu? Perfeito, então eu vou dar 3, pode ser? 3, ótimo. Eu quero recomendar a leitura do livro A Boa Sorte. Se vocês derem um Google aí, vocês vão conseguir achar A facilmente. Boa Sorte. Esse livro é muito bom para quem quer empreender, para quem já está nesse mundo do empreendedorismo, porque ele fala de como você criar a sua boa sorte. Nossa. De não contar com a sorte que vem para você, mas como você fazer esse movimento de criação da boa sorte. O outro livro que eu gostaria de sugerir é O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro, ele fala muito com o líder, com o empreendedor, com o gestor. Ele te ensina muito sobre você saber quem você é, sobre você tirar essa raiz do orgulho para que você consiga, de fato, ser um bom gestor e conseguir ter sucesso em tudo que você for na vida. E o terceiro, claro, é a Bíblia. Sugiro que você comece pelo livro de Provérbios, como a gente falou ainda há pouco. É um livro muito abençoado, vai te trazer muito direcionamento para o seu negócio, com certeza. Olha que legal, 3 dicas aí. Eu já peguei esse final de semana, com certeza já estou. O primeiro, eu me interessei muito, é o... A Boa Sorte. A Boa Sorte, olha aí que legal. Olha, Gelta, fantástico. Aí foi leve, foi rápido, né? E você aí em casa, você se perguntou também? Você se viu aqui nisso? É importante, menina e menina, você fazer o bate-bola aí para você também. Quem sabe você acaba encontrando algumas coisas que você também não sabe. Já pensou? Não sabe qual o seu sonho, não é verdade? Está na hora de saber, está na hora de saber o que você quer. É isso mesmo. Agora, uma coisa, vamos sair um pouco da Gelta empreendedora e vamos falar da jornalista, que eu estou ansiosa para saber, porque eu já conversei com ela anteriormente, e ela me falou que ela criou um jornal, né? E não tinha quem apresentasse, ela já entrou de cabeça e está um sucesso. Fala aí um pouquinho. Há mais ou menos uns 7, 8 meses, a TV Cultura do Pará TV Cultura. lançou um novo produto, que é o Jornal Cultura, primeira edição, no qual eu estou editora-chefe e apresentadora. Olha aí, que legal. É um produto que é feito, é um jornal que vai ao ar na hora do almoço, 12h45, e traz para o nosso público um conteúdo alternativo do que se tem no horário. Como a gente falou um pouquinho antes, a gente traz muita pesquisa científica, traz as principais notícias do Estado, traz conteúdo voltado para meio ambiente, educação, saúde, cidadania e esporte, de um jeito leve, descontraído, dinâmico, para que as pessoas possam ter essa opção na hora do almoço de estarem bem informadas, inclusive com as coisas da nossa terra, porque a gente estimula muito esse pertencimento e esse conhecimento da nossa terra. Isso é muito importante. E como ela falou, uma coisa leve, porque a gente precisa de coisa leve, a gente precisa de não se falar de coisas, de violência, de nada dentro da casa da gente. Eu penso assim. Olha, assista lá, não perca na TV Cultura, fica ligado aí, tá? Eu poderia ficar a noite inteira aqui nesse bate-papo tão doce, tão leve com essa mulher incrível, mas a gente vai ter que parar, né? Porque ela continua falando mais de jornalismo num outro programa. Eu quero pedir para vocês, já estão me avisando ali que o nosso tempo está curto, né? Vou deixar ela dar as considerações finais do programa, afinal o programa é dela, e ela vai se despedir e falar. Fica à vontade aí. Sandra, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho da minha história, dos meus sonhos e poder, de alguma forma, incentivar tantas outras mulheres e empreendedores que estão aí nessa jornada, né, buscando pelo seu propósito. Para você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua companhia, pela interação. Eu espero ter contribuído um pouquinho com a sua vida, com o seu negócio. E, acima de tudo, eu quero te dizer que você não precisa desistir de nada, principalmente de sonhar e de apostar no seu sonho. Essa é uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter e principalmente de acreditar que é possível. Basta você tomar a decisão, ir com coragem, vai com o que você tem, que vai dar certo sim. Vai dar certo sim, vai com o que você tem. E um exemplo disso sou eu, meninos e meninas. Amanhã eu estou realizando um grande sonho, que foi fazer um evento com mulheres empreendedoras, um evento que sempre eu sonhei em fazer. E amanhã chegou o dia.
E é isso, é Mulheres Empreendedoras a Bordo, tá? Eu estarei com 20 mulheres navegando nesse combo aí e aprendendo com outras mulheres com cases de sucesso e tirando as mulheres da zona de conforto, né? Fazendo uma coisa diferente. É uma prova que tudo é possível quando você quer. E eu consegui, eu estou muito grata por isso. E vocês aí que me deram essa energia também. Muito obrigada por mais uma quarta-feira me deixarem entrar na casa de vocês falando de empreendedorismo do meu jeito. Quero mandar um beijo rapidinho para quem me assiste toda semana aí, tá? São minhas fãs, a Socorro Santos, o Paulo da Botilux, a minha mãe. 38 também mandando um beijo, falando que você é um máximo, que aprende muito com você. Ô, Elisete, você que é uma maravilhosa, um beijo no coração. Gente, olha, para todo mundo aí, um beijinho no coração e uma boa noite. E até a próxima quarta. Tchau! Bem-vindos à MS Music. Aqui você encontra os melhores instrumentos musicais e equipamentos de áudio para fazer o seu som decolar. Temos ampla variedade de novos produtos, desde guitarras e teclados até microfones e mesas de som. E o melhor de tudo, estamos com promoções imperdíveis em todos eles. Se você é músico iniciante ou profissional, nossa equipe está pronta para lhe ajudar a encontrar o equipamento perfeito para as suas necessidades. Não perca a chance de conferir os nossos lançamentos e ofertas especiais. Venha nos visitar e aproveitar nossas promoções. Sua música merece o melhor.